Opa, pessoal, tudo bem? Bom, na última aula, então, fiz uma rápida introdução sobre os cristais fotônicos, né, explicando, então, o que seriam esses cristais fotônicos, de uma maneira bem geral, assim, onde que eles são encontrados na natureza, né, e tentando explicar para vocês também, lá no final, um pouco mais qual que era a origem do que eu conversei na aula passada, que eu chamei lá do band gap fotônico. Bom, nessas próximas aulas agora, a gente vai tentar formalizar um pouco mais essa história de como entender então esse cristal fotônico e esse band gap desse cristal fotônico, ou seja, essa região para a qual ele não permite que a luz seja transmitida por esse material que tem essa estrutura periódica que a gente viu na aula passada. Bom, então vamos partir do sistema relativamente simples, né, que a gente chama de cristal fotônico unidimensional, que basicamente aqui é um arranjo então periódico, né, como a gente comentou já na aula passada, de índice de refração diferente. Então aqui N2, N1, N2, N1, N2, N1 e assim sucessivamente, tá bom? Esse meu cristal fotônico aqui tem um comprimento L, de tal forma que ele tem, a gente vai chamar aqui de lambda, né, o comprimento aqui de uma estrutura que se repete, né? De uma combinação aqui de duas fatias, então N1 e N2, tá bom? Então o comprimento total do meu cristal L é N vezes o lambda maiúsculo, tá bom? Ou seja, né, se você preferir aí, cada uma dessas placas com índice de refração diferente aqui do nosso cristal fotônico tem comprimento lambda sobre 2, lambda maiúsculo sobre 2, tá bom? Eu vou chamar de ΔN, então aqui a diferença entre o índice de refração 2 e o índice de refração 1. Então ΔN aqui vai ser escrito como sendo N2 menos N1. Então imaginando aqui que eu estou jogando um campo elétrico, né, nesse meu cristal, que é dado por A elevado a IKx menos ωt. Então imaginando que uma onda plana incidida no meu cristal. Então é claro que nós vamos ter aqui uma onda refletida, né? E a gente vai ter onda penetrando aqui, vai ter parte da nossa onda eletromagnética penetrando aqui no nosso cristal. E é isso que a gente quer estudar, né? É claro que, como a gente sabe pela reflexão de Fresnel, a gente vai ter ondas refletidas em cada uma dessas várias interfaces que tem aqui no nosso cristal. Então vamos lá. Imaginando então que a gente tem incidência normal, né, lá no nosso cristal, como a gente estava mostrando na figura anterior, o coeficiente de reflexão de Fresnel R é dado aqui pela razão entre o campo refletido pelo campo incidente, tá bom? E lá do eletromagnetismo, a gente sabe que esse coeficiente de reflexão de Fresnel, que é a refletividade do campo elétrico, então quando você passa do índice de refração para um outro índice de refração, vai ser N1 menos N2 sobre N1 mais N2, tá bom? Então, em cada vez que a minha onda lá, ela atravessar uma interface de dois índices de refração diferentes, né, indo aqui de 1 para 2, por exemplo, o índice de refração devido ao índice de refração, você vai ter esse coeficiente de reflexão de campo. Então, o que eu acabei de falar aqui, N1 menos N2 sobre N1 mais N2. Como a gente conversou no slide anterior, né, eu vou chamar de ΔN N2 menos N1, então isso daqui é menos ΔN. Embaixo fica N1 mais N2, aí eu vou assumir o seguinte, eu vou assumir que embora os índices de refração sejam diferentes, eles não são tão diferentes assim. Então esse ΔN é muito menor do que 1, de tal forma que eu posso aproximar que N1 é igual a N2, que é igual a N. Então esse coeficiente de reflexão de Fresnel, a gente pode aproximar ele como sendo menos ΔN sobre 2N, tá bom? Bom, então esse aqui é o nosso sistema. Então, como vocês podem perceber aqui, a gente pode dizer que a gente tem dois tipos de reflexão. A gente tem a reflexão quando a luz está indo do 1 para o 2, tá bom? Então a luz está incidente aqui na interface vinda de 1, então passa de 1 para 2, tá bom? Então isso que eu estou chamando aqui de reflexão do tipo 1, 2, né? Quando ela vai do meio 1 para o meio 2, encontra essa interface. Nesse caso, que a gente reflexão de Fresnel vai ser exatamente o que eu escrevi lá atrás, né? Que é menos ΔN sobre 2N. E tem o outro caso, né? Quando ela está no 2 e chega no 1. Então ela está indo do 2, passando para o 1, né? Então vai ter uma reflexãozinha de Fresnel aqui nessa interface vindo de 2 para 1, tá bom? Essa reflexão, como vai de 2 para 1, alterna os índices de refração, né? Então o que é 1 vira 2. Então o meu ΔN, ele vai ser, o meu R, desculpa, ele não vai ser menos ΔN, mas ele vai ser ΔN positivo, tá bom? Pois agora a gente troca aí N1 com N2. Tudo bem? Então esses são os dois tipos de reflexão que a gente tem que lembrar
que nós podemos ter nessa estrutura. Então, meu campo está vindo, ele reflete aqui no começo, depois uma parte reflete aqui, uma parte reflete aqui, uma parte reflete aqui. Você vai ter essas várias reflexões sucessivas em todas essas camadas nessa estrutura periódica, tá bom? Então, vamos só observar o que acontece aqui, ó. Então, para a reflexão do tipo 1, certo? Ou seja, do meio 1 para o meio 2, o que a gente tem? Então, a gente tem o coeficiente de reflexão de Fresnel. Então, a gente imagina que a gente tem aquele nosso campo incidente, né? Então, você vai ter para todo mundo, quem que é o campo refletido aqui? O campo refletido é o campo incidente vezes R. Por isso que esse menos ΔN sobre 2N aparece aqui em evidência. A é a amplitude do campo incidente. Então, na primeira interface aqui, ó, você tem 1, que é o próprio campo, né? Passando aqui do meio externo para que a gente está considerando aqui que tem essa refração próximo também de N1. Então, ele vem aqui, ele reflete, né? Então, esse 1 aqui significa isso, né? É de N1 para N2, tá bom? Então, de 1 para 2 reflete. Aí depois, quem que vai ser a próxima reflexão desse tipo? Vai ser nessa interface aqui. Nessa interface aqui, então, vai ter o mesmo coeficiente de reflexão, ΔN sobre 2N, vezes a amplitude do campo, né? Vezes A. Só que agora, a gente considera o que aqui? A gente considera que esse campo ele propagou lambda maiúsculo e propagou lambda minúsculo para o outro lado. Lambda maiúsculo para o outro lado. Ele propagou 2 lambdas maiúsculo. Então, na verdade, tem uma diferença de fase nesse próximo campo, que é e elevado a menos I delta. Onde esse delta, então, é o vetor de onda, certo? 2π sobre lambda vezes o 2 lambda maiúsculo, certo? Que é essa propagação que ele propagou 2 lambda. A próxima reflexão desse tipo vai ser lá atrás. Então, aí ele vai ter andado o quê? 1, 2, depois volta 3, volta 4. Tem uma fase acumulada de propagação que vai ser 2 deltinha. E assim sucessivamente até a última camada lá, a enésima menos uma camada do nosso sistema. Então, isso daqui me dá qual que é o campo. Então, a soma de todos esses campos aqui, ó, que vão refletindo na interface de 1 para 2, certo? Vai me dar o campo total refletido pelo meu sistema aqui, certo? Então, o entendimento é mais ou menos esse. Então, tem um campo que reflete, depois todos os campos que refletem na interface 1 para 2, eu escrevi dessa forma que eles vão me dar um campo refletido para a esquerda aqui. Bom, além desse campo refletido para a esquerda, a gente tem também outra parcela desse campo refletido para a esquerda, ele vem aqui das reflexões do tipo 2 para 1, né, que é basicamente essa reflexão aqui, ó, tá bom? Então, o campo entrou, né, uma parcela refletiu, a outra parcela vai refletir aqui, ó, na interface de 2 para 1, certo? Que é esse primeiro termo que eu escrevo aqui, ó, certo? Só que nesse caso ele já tem uma fasezinha adicional, porque ele anda esse delta sobre 2, né? Que se ele anda aqui, ele anda lambda, metade do lambda mais metade do lambda. Então, ele anda um lambda inteiro para sair, percebe? Então, por isso que aparece essa fase deltinha sobre 2. Lembrando que essa fase deltinha, né, só vou voltar no slide anterior, é uma fase da propagação da ida e da volta. Já aparece um 2 delta. Desculpa, um 2 lambda maiúsculo, tá? Então, ali é meio lambda, né? É meio delta, porque você só tem uma propagação de um lambda, nesse caso aqui da reflexão de 2 para 1, tá bom? Então, a luz vem, passa por esse termo, reflete, certo? Então, ela anda aqui. Então, tem o coeficiente de reflexão da 2 para 1, que é o positivo, né? Aqui no teu sinal de menos, ΔN sobre 2N, vezes A, que é o campo incidente, vezes o quê? Vezes, então, o E elevado a menos I delta sobre 2, que é esse termo que vai ter para todo mundo. Porque, olha só, a próxima reflexão de 2 para 1 está ali na frente. Quanto que a próxima reflexão de 2 para 1? Ele vai ter andado esse delta sobre 2, né? Ou esse lambda na ida e na volta aqui, que para todas as reflexões de 2 para 1 ele vai estar presente. Mas ainda tem que levar em conta o termo, que é esse termo aqui, ó, que é ele andou lambda maiúsculo, que é exatamente o meu delta. Na próxima lá de trás, ele vai ter andado aqui, ó, 1, 2, voltou, 3, 4. Então, aparece esse 2 delta e assim sucessivamente. Então, a única diferença que tem, na verdade, entre esse termo e o anterior, basicamente, é que o sinal aqui trocou, né? Porque é uma reflexão de 2 para 1, e que tem essa fase adicional aqui devido a esse pedaço adicional que não teria no caso anterior, tá bom? Bom, então se você observar aqui, né? Se você olhar para esses termos dentro das chaves, tanto para a reflexão de 2 para 1, vou voltar um slide, quanto para a reflexão de 1 para 2,
qualquer um deles aqui, esses caras aqui, ó, todos esses termos dentro das chaves, eles vão dar máximo, né, que na verdade o máximo é 1, quando o deltinha for igual a 2π vezes m, tá bom? Certo? Com m sendo um número inteiro, tá bom? E esse m, então, corresponderia ao que a gente chama das diversas ordens de refração dessa minha reflexão, que pode, esse meu campo refletido nessa minha estrutura periódica. Eu tenho uma estrutura periódica que tem dois tipos de interface, de 1 para 2, de 2 para 1, e isso, devido à reflexão de Fresnel, vai refletindo luz, cada pedacinho ali vai refletindo um pouco de luz para a esquerda, ou de um campo para a esquerda. Esses campos eles vão se superpondo pelo princípio da superposição, e a gente vai ter a condição de máximo, né, dessa superposição, quando essa diferença de fase delta, que é aquele deltinha, né, que é o K vezes, que é o K, né, vetor de onda K, vezes o 2 lambda, né, o 2 lambda maiúsculo, for, na verdade, um múltiplo de 2πm, porque nesse caso, cada termo ali cada termo aqui na minha chave vai contribuir com um valor de 1. Então vamos lá. Então vamos melhorar um pouco isso daí. Para a primeira ordem, né? Então você tem várias ordens de reflexão, é assim que a gente fala, tá bom? Então, para delta igual a 2π vezes 1, com m igual a 1, aquele meu delta, então, eu posso escrever como sendo o 2π sobre lambda, né? Então, vai ser o K, né? Que é o 2π sobre lambda, vezes o 2 delta vezes o n, tá bom? Que é a minha definição de delta. É só voltar lá atrás e ver a nossa definição de delta, colocar aqui. Então, aqui está o meu delta, escrevi de volta aqui. Isso aqui tem que ser igual a 2π, isso aqui tem igual a 2π. Portanto, você determina que o teu comprimento de onda lambda tem que ser... Então, essa situação em que eu tenho o máximo aqui, delta igual a 2π para a primeira ordem, ela corresponde a um lambda igual a 2n vezes o lambda maiúsculo da periodicidade do meu sistema, tá bom? Então, isso aqui é que a gente chama de lambda de Bragg, tá bom? Ou seja, se o comprimento de onda agora for, se o comprimento de onda da minha luz incidente for 2n vezes a periodicidade do meu sistema, eu vou estar na condição em que o deltinha vai ser igual a 2π, portanto, a reflexão ela vai ser máxima, porque todos aqueles termos lá dentro da chave que a gente mostrou aqui anteriormente, eles vão dar a contribuição máxima, seja para a reflexão 2,1, seja para a reflexão 1,2, tá bom? Do meio 1 para o meio 2. E essa aqui, então, é chamada reflexão de Bragg. Talvez quem já tenha feito aí laboratório avançado, viu que isso daqui é bastante usado, por exemplo, em raio-x, mas é a mesma ideia, tá bom? Você tem, no raio-x, você faz raio-x uma estrutura cristalina. Então, você tem lá uma estrutura periódica, um cristal periódico, né, que é o próprio cristal, e você faz a reflexão cristalina de tal forma que a hora que o seu comprimento de onda do teu raio-x está de acordo com a periodicidade do teu cristal, dado por essa expressão aqui, você tem um máximo de reflexão do teu raio-x. É exatamente a mesma coisa, só que para o universo da ótica. Então, o que a gente está vendo aqui é que quando o comprimento da onda da luz incidente for igual ao comprimento de onda que eu chamo aqui de lambda de Bragg, né, onde lambda de Bragg então é 2n vezes o lambda maiúsculo, eu estou na condição em que todos os termos eles interferem construtivamente. Todas as pequenas reflexões, todas as interfaces, elas interferem construtivamente, produzindo então um campo refletido de alta intensidade. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Se a gente olhar ali na condição, né, que eu escrevi lá atrás, então a condição quando delta for igual a 2π, isso significa que aquele elevado a menos i delta sobre 2, que é o termo que fica em evidência no caso da reflexão de 2 para 1, aquilo lá dá menos 1, certo? Porque dá 1 elevado a menos i π, isso é igual a menos 1. Portanto, na condição aqui de máximo, né, na condição em que a reflexão é máxima, ou seja, quando o delta for igual a 2π, aquele termo que aparece a mais lá, né, devido à primeira fatia, para a reflexão de 2 para 1, ela dá menos 1 de tal forma, né, que o ER12 fica igual ao ER21, porque a única diferença que tinha lá entre os dois era aquele termo incidente, né? Esse termo extra, desculpa, esse termo de fase extra é mudança de sinal. Então, na hora que você faz isso, isso daqui já faz com que esse cara aqui tenha módulo 1 e esse menos 1 já conserta a mudança de sinal, tá bom? Então, nesse caso aí, a hora que você somar a reflexão total, que é o que a gente quer saber, ela é a soma da reflexão 1,2 e a soma do campo refletido 2,1. Então, agora a gente consegue colocar em evidência aquele menos delta n
sobre N vezes A, né? Porque nessa condição, na condição de máximo, né? Porque nessa condição de máximo, então, esse termo dá menos 1 e você consegue colocar o ΔN sobre N vezes A em evidência e o colchetes fica igual para os dois, tá bom? Então, na condição de máximo, nessa condição, a gente consegue escrever que o nosso campo total, então, ele é dado por essa expressão aqui, onde aquele termo que depende das fases aqui, ele é um termo comum para os dois casos, tá bom? Bom, como eu falei anteriormente, né, como isso aqui só está valendo na condição de máximo, tá bom? Eu não coloquei aqui ainda, né, mas esse delta aqui que aparece é o delta na condição de máximo, delta igual a 2π. Como eu já tinha falado antes, né, nessa condição de máximo, quando o delta é igual a 2π, cada termo aqui dentro desse meu colchetes aqui, ele contribui com 1, né? Ou seja, todo mundo aqui vira 1. Então, isso aqui vai virar 1, isso aqui é 1, isso aqui é 1 e assim por diante. Então, você vai ter a soma de n 1s, né? Porque aqui vai ter esse primeiro 1, né? E depois já tem n menos 1 uns, né? Porque você tem n menos 1 termos desse daqui, tá bom? Aqui vai até o e elevado a menos i, n menos 1 delta. Então, você tem n menos 1 termos desse tipo aqui. Então, isso aqui só que essa soma aqui vai dar n grande, tá bom? N maiúsculo, que são um número de bicamadas, né? O número de estruturas periódicas que a gente tem. Portanto, o meu campo total, nesse caso, vai ser menos ΔN sobre N, A, onde A é a amplitude do campo incidente, vezes N, onde N, então, é o tamanho da tua estrutura, né? Ou o número de bicamadas que você tem na tua estrutura periódica. Se a gente for querer calcular isso aí em termos de potência refletida, como é que a gente calcula? Bom, a gente calcula o coeficiente de reflexão R máximo. O que é o coeficiente de reflexão R máximo? Ele é definido aqui como sendo o campo refletido pelo campo incidente módulo disso ao quadrado, tá bom? Porque o módulo quadrado disso vai ser a intensidade incidente, a intensidade refletida pela intensidade incidente, né? Que a intensidade é o módulo do campo ao quadrado. Bom, de qualquer forma, ao fazer isso daí, o que a gente tem então? A gente tem... Eu pego aqui desse cara anterior, pego esse cara aqui para calcular o campo refletido, é só tirar o módulo quadrado disso, que é o que está escrito aqui, ó, ΔN sobre N, A, N ao quadrado, isso aqui é o módulo, é o ER ao quadrado. E quem que é a minha intensidade ao quadrado? Bom, o meu campo, a amplitude do meu campo incidente é A, certo? Ao quadrado, que vai dar a intensidade, vai aparecer um A ao quadrado. Então, esse A ao quadrado aqui corta com esse A ao quadrado ali de dentro, de tal forma que a minha refletividade máxima, né, a minha refletividade de potência, ou seja, a intensidade refletida em relação à intensidade, porque tem esse módulo quadrado, né, em relação à intensidade incidente, isso daqui vai dar n ao quadrado, ΔN sobre n ao quadrado. Então, aqui você consegue calcular, então, quanto que é a tua refletividade máxima que você tem nesse seu sistema, lembrando que acontece para a condição de ressonância, né? Para a condição máxima de Bragg, que é quando delta for igual a 2π vezes m, tá bom? Esse delta, né, como a gente viu agora há pouco, ele é K2 vezes lambda maiúsculo, e na condição de ressonância, né, na condição de máximo, isso aqui vai dar 2πm, tá bom? Ou seja, né, escrevendo esse K como sendo 2π sobre lambda vezes n, cortando os 2π's, você vai encontrar aqui as condições de Bragg novamente, né? Que o m vezes lambda b é igual a 2n lambda maiúsculo, tá bom? Ou seja, a gente vai ter reflexão mais eficiente nesse nosso sistema periódico, aí nesse nosso sistema periódico unidimensional, quando o comprimento de onda da luz satisfizer a condição de Bragg. Ou seja, olha que interessante, nesse comprimento de onda, a luz ela é refletida. Certo? Ela é totalmente refletida. Se ela é refletida, ela não é transmitida. Então, você tem um material que, se você estiver fora do comprimento de onda de Bragg, a luz ela vai simplesmente atravessar aquele material. Se você tiver com aquele comprimento de onda da luz, exatamente o comprimento de onda de Bragg, devido ao fato da estrutura ser periódica, essa luz ela vai refletir muito. Ela vai ter uma reflexão bastante alta, idealmente uma reflexão de 100%. Se ela reflete 100%, ela não transmite nada, tá bom? Então, isso daí é o que a gente está chamando aí de reflexão de Bragg, que, na verdade, de uma certa forma, remete ou retoma, né, o resultado que a gente viu no final da aula passada, quando eu peguei aquelas bolinhas e mostrei lá para vocês o tal do gap fotônico. Então, é isso daqui que eu estava tentando explicar. Se você tem aqui um campo, né, assim, azulzinho, mostraria o espectro do meu campo. Seria a intensidade incidente em função do comprimento de onda. Estou jogando como se fosse uma luz branca aqui na minha estrutura periódica, desenhada aqui nesse sistema. Então, tem vários comprimentos de onda.
digamos que o lambda de Bragg está bem aqui no meio. Ó. Então, o que acontece? A hora que isso aqui chega no teu material, você tem uma certa parcela refletida. O que reflete? Esses comprimentos de onda aqui, ó, eles não refletem, eles transmitem bastante. Já o comprimento de onda de Bragg, que estaria em algum lugar aqui no meio, ele reflete. Então, você joga a luz branca e uma luz em torno de um determinado comprimento de onda aqui, que é o comprimento de onda de Bragg, ela é refletida. E o que transmite? O que transmite são todos os outros, né? Então, esses outros comprimentos de onda que eles transmitem, né? Uma transmitância de 1, que significaria 100%, e à medida que você se aproxima do comprimento de onda de Bragg que refletiu, ele não transmite, tá bom? Ele é atenuado. Então, você não vai ver aqui na saída do teu cristal aquele comprimento de onda que corresponde ao lambda de Bragg, porque aquele comprimento de onda não conseguiu ser transmitido, ele foi refletido, tá bom? Isso aqui é o que a gente chama do gap fotônico, e é por isso que a gente chama de gap fotônico, como eu comentei rapidamente na aula passada. Ou seja, esse comprimento de onda aqui, ó, tem uma lacuna nesse comprimento de onda, um gap nesse comprimento de onda. Então não é um gap de transmissão, né? Se fosse de reflexão não seria um gap, né? Seria uma intensificação. Mas de qualquer forma, a gente sempre fala aqui pela transmissão. Então esse material tem um gap de transmissão naquele comprimento de onda, tá bom? Então não tem transmissão para o lambda incidente que é igual ao lambda de Bragg. Isso é o que a gente chama de um gap fotônico, ou seja, é um material dielétrico que simplesmente pelo fato da estrutura ser periódica, quando essa periodicidade da estrutura estiver de acordo com o comprimento de onda incidente, você vai ter interferência construtiva entre todos os termos, entre todos os campos que refletem nas diversas interfaces que você tem lá dentro, levando então a uma reflexão de Bragg maior, né, desse comprimento de onda, e portanto esse comprimento de onda não vai ser transmitido. Bom, a gente fez isso daí levando em conta então, olhando exatamente o que acontecia quando o delta era igual a máximo, ou seja, quando a gente observou ali que isso dava para a gente pegar aqueles meus termos que apareceram no colchete, que estão reescritos aqui, ó, e falar assim, com esse delta aqui vai dar máximo toda vez que isso aqui for múltiplo de 2π, porque isso aqui vai dar 1. Então esse é o maior valor que você pode assumir e tal. Não precisa fazer assim, na verdade, gente, porque a gente pode pegar aqui na minha expressão, sem considerar a priori, sem olhar para ela e ver o delta igual a 2πm como sendo o ponto de máximo. A gente pode pegar o ER, o campo refletido total, escrever ele como sendo o ER1 mais o ER2. Dá para colocar, é o que eu estou fazendo aqui, eu estou somando o ER12 mais o ER21. Quer dizer, o campo refletido na interface de 1 para 2 mais o campo refletido na interface de 2 para 1. Então eu consigo colocar esse colchetes todo em evidência, consigo colocar o ΔN sobre 2N vezes o A em evidência, e vai ficar aqui, ó, multiplicando pelo quê? Pelo termo menos 1, né? Que é o termo que vem então da reflexão de 1 para 2, e esse termo, que era aquela fase adicional que vinha da reflexão de 2 para 1. Essa coisa que aparece aqui no colchete é uma série conhecida, tá bom? Isso aqui é uma progressão geométrica conhecida. Essa soma aqui, ó, vai dar 1 menos e elevado a menos i e não sobre delta, dividido por 1 menos e elevado a menos i delta. Sobre delta não, vezes delta aqui, tá bom? Então, isso aqui, então você não precisa fazer isso se você não quiser. Você não precisa fazer aquela observação e falar, isso daqui vai dar máximo nesse ponto. A gente pode fingir que a gente não fez nada que a gente fez até agora e falar assim, não, eu sei calcular, o campo refletido total é a soma do campo refletido 1, 2, mais o campo refletido 2, 1. Escrevo essa expressão, que é essa que está aqui na tela. Observo que isso daqui é igual a essa série. Essa aqui é uma progressão geométrica conhecida e continuo fazendo as contas. Portanto, meu campo refletido vai ser isso aqui, ó, ΔN sobre 2. Coloco o valor o valor daquela soma daquela PG nesse lugar aqui. Aqui é aquele meu termo que aparece entre parênteses, e aqui eu faço uma simples manipulação. Nessa parte de cima, eu tiro em evidência e elevado a i menos i n delta sobre 2, e embaixo eu tiro e elevado a menos i delta sobre 2. Eu faço, quer dizer, tiro o arco metade aqui, né? Então isso aqui vai dar em cima vai aparecer, e divido por 2i, tá bom? Então eu multiplico por 2i para poder dividir todo mundo por 2i aqui. Então, ao fazer aqui e aqui, né? Ao fazer isso, aqui vai aparecer um seno de n delta sobre 2, e aqui vai aparecer um seno de delta n sobre 2. Eu faço a mesma coisa aqui, aí eu tiro um e elevado. Aqui, né, o 2i que eu botei em cima e o 2i que eu botei embaixo se cancelam, né? Então não tem problema nenhum com o 2i. Só põe esse 2i para escrever o seno, né? Lembrando que isso aqui vai dar e elevado a i
n delta menos e elevado a menos i n delta sobre 2i, que é o seno de n delta sobre 2. E embaixo vai dar e elevado a i delta sobre 2 menos e elevado a menos i delta sobre 2. Aí eu coloco sobre 2i. Então 2i que eu ponho aqui, 2i que está em cima, cancelam, tá bom? Mas eu faço a mesma coisa nesse aqui. Eu tiro o arco da metade aqui e eu consigo escrever um seno de delta sobre 4, mas aí fica um 2i aqui na jogada que eu tive que multiplicar e dividir por 2i. Ou dividir e multiplicar por 2i, tá bom? Então esse aqui é o meu campo resultante total. Bom, pessoal, em geral a gente não está interessado no campo, a gente está interessado na intensidade, que é o que a gente mede, né? Então a intensidade, como eu falei, é o módulo quadrado desse campo. Então essas coisas todas aqui, ó, isso daqui tem módulo 1, isso aqui tem módulo 1, certo? E esse i ali tem módulo 1. Então ao fazer isso, ó, tá bom? Vocês estão vendo que vai... Esse 2 aqui vai cortar com aquele 2 ali de baixo, né? Esse i aqui tem módulo 1, essa exponencial tem módulo 1 e assim por diante. Então, ao fazer isso aí tudo, a minha intensidade refletida é basicamente o módulo ao quadrado da expressão anterior, que vai dar isso daqui, ó. Vai dar que o meu i refletido ele é delta n sobre n vezes a ao quadrado. Lembrando que esse a é a amplitude do campo incidente, vai dar esse termo aqui, um seno de n delta sobre 2 sobre seno de delta ao quadrado, seno ao quadrado de delta sobre 4. Isso daqui, quem já estudou um pouco aí de fração, né, já viu que é exatamente o resultado que a gente acontece lá para a difração, porque de fato é muito semelhante, né, difração ou interferência, como você preferir. Porque é exatamente isso, né, a gente está tendo a interferência, né, dos vários campos refletindo em cada uma das interfaces. A gente, em geral, não gosta de plotar a intensidade refletida, mas sim o errão, que é a refletividade, que é a intensidade refletida, que é essa expressão aqui de cima, dividido pela intensidade incidente. Pô, mas o meu campo incidente, né, a amplitude dele era A, portanto a intensidade dele, né, o módulo quadrado daquilo lá, dava A ao quadrado. Então vai cortar esse A ao quadrado aqui, então vai dar simplesmente essa função. Essa função aí, ó, ela dá uma coisa desse tipo aqui, tá bom? Que dá um máximo em lambda, se você fizer o gráfico dessa expressão, ela vai dar um máximo em lambda de Bragg. Tá bom? Exatamente no lambda de Bragg que a gente conversou. Então a posição que dava o máximo aqui é quando esse delta ali, ó, que aparece aqui dentro, foram 2mπ, tá bom? Mas uma diferença que a gente pode observar agora aqui em relação ao que a gente estava falando antes, é que até então, do jeito que a gente estava calculando, parecia assim, só vai dar máximo, né, quando o delta for exatamente igual a 2mπ. E é verdade, o máximo dá exatamente do lambda de Bragg, que é quando o deltinha for igual a 2mπ. Mas, olha só, observe que tem uma certa largura aqui, delta lambda, para o qual a reflexão é grande. É claro que a reflexão ela vai ser maior exatamente em lambda igual a lambda de Bragg. Mas se você estiver um pouquinho afastado aqui do lambda de Bragg, ó, ainda assim você tem uma reflexão considerável. Então esse comprimento de onda aqui próximo, mas não exatamente igual ao lambda de Bragg, ele também vai ser bastante refletido, portanto ele vai ser pouco transmitido, tá bom? Para a direita e para a esquerda. Então você tem aqui uma certa largura para o qual, isso aqui seria a largura do meu gap fotônico, tá bom? Então é quão amplo é o meu gap fotônico, né? Ele funciona muito bem para o lambda de Bragg e ele funciona razoavelmente, então tem uma razoavelmente para comprimentos de onda um pouquinho à direita e um pouquinho à esquerda do meu lambda de Bragg. Então você tem uma certa largura espectral para a qual você tem o gap fotônico, ou seja, para o qual a luz ela é bastante refletida e, portanto, pouco transmitida, tá bom? Essa largura aí, da mesma forma que a gente fez lá com microcavidades, ela pode ser caracterizada pelo tal do fator de qualidade, que é basicamente o lambda, né, o lambda zero sobre delta lambda. Você pega a frequência central, divide pela largura, tá bom? Então você pega essa frequência central aqui, que é o lambda de Bragg, e divide pela largura dessa curva, tá bom? Quanto mais estreita for essa largura, maior o fator de qualidade do teu cristal fotônico. Ou seja, significa que aquele teu cristal fotônico, como um filtro de frequência, por exemplo, ele é bastante estreito, ou seja, ele tem um gap muito estreito, né? A luz que é transmitida transmite praticamente tudo, exceto uma região muito, muito estreita em torno ali do comprimento de onda de Bragg, tá bom? Esse lambda zero sobre delta lambda, a gente não vou demonstrar aqui, tá bom? É mais complicado, mas isso aqui é proporcional a n, onde n lá é o número de unidades repetitivas, né? O número de camadas lá, de bicamadas, de camadas repetitivas, né? De períodos, né? Que eu tenho lá na minha estrutura fotônica. Então, quanto maior for o n, quanto mais bicamadas, quanto maior for o meu cristal fotônico, mais estreito vai ser a minha reflexão, tá bom? Então, mais fina
vai ser a minha reflexão, tá bom? Então aqui, só estou reescrevendo aqui, então o Q ele é proporcional ao número de camadas. Se eu quiser fazer um cristal fotônico muito bom, eu tenho que fazer muitas e muitas e muitas camadas, tá bom? Então quando esse N vai aumentando aí, a luz, quanto maior for o N, menos a luz penetra lá no nosso cristal, tá bom? Então aquela luz ela não é transmitida, ela vai ser só refletida, e isso aí então é o que a gente já falou 200 vezes, que é o que a gente chama aqui de band gap, tá bom? O band gap fotônico. Bom, numa rede de Bragg, tá bom? Então, basicamente, o que a gente está querendo dizer aqui é que esse tal desse gap fotônico aí, idealmente, se a minha rede for longa o bastante, se eu tiver uma estrutura com um número grande de períodos, né, como eu estou escrevendo aqui, ó, com um N bastante grande, a minha reflexão vai ser 100%. Então, para a lambda igual a lambda de Bragg, né, se eu tiver com o meu comprimento de onda de incidência igualzinho com o meu comprimento de onda de Bragg, então se o meu lambda for igual a lambda de Bragg, ou seja, se eu estiver no máximo, e se a minha rede for grande o bastante, esse meu cristal fotônico ele vai refletir todo aquele comprimento de onda e, portanto, ele vai ser transmitido zero, tá bom? Que é isso que está mencionado aqui. Ou seja, gente, no final das contas, se você tiver um certo intervalo de frequência delta lambda lá, então naquele intervalinho que é a largura daquele meu máximo, né, você vai ter que aqueles comprimentos de onda eles não vão ser transmitidos, eles vão ser atenuados ou refletidos, tá bom? Porque você tem como se fosse um decaimento exponencial da transmissão daqueles comprimentos de onda, tá bom? Então a gente diz o seguinte, né, que o teu intervalo aqui do teu band gap, né, é isso daqui, ó. Para lambda B menor do que lambda B menos delta lambda sobre 2, então nesse intervalo aqui, para comprimentos de onda entre lambda de Bragg menos delta lambda sobre 2 e lambda de Bragg mais delta lambda sobre 2, ou seja, né, meio delta lambda para cada lado ali em relação a delta lambda sobre 2, essa faixa espectral, essa faixa de comprimentos de onda, elas vão ser pouco transmitidas, elas vão ser bastante refletida. Comprimentos de onda fora desse intervalo, eles vão ser transmitidos normalmente, tá bom? Eles vão ser transmitidos como se a estrutura não fosse periódica, tá bom? Então não vai ter alteração da amplitude dos comprimentos de onda fora desse intervalinho aqui, tá bom? Apenas, é claro, que eles vão ter a velocidade de propagação alterada, porque eles vão sentir como se fosse um índice de refração médio, né? Diferente do índice de refração que eles sentiriam se estivesse propagando fora do material, fora desse material fotônico, tá bom? Esse intervalo aí, onde as ondas não são transmitidas, né, que é o tal do band gap, também é chamado de stop band, né, que é a banda que não propaga, né, porque se você está olhando para a transmissão, né, é o band gap, é o stop band, porque é a banda de parada, é a banda em que aqueles comprimentos de onda que estão incidindo ali, próximo ali do comprimento de onda de Bragg, eles vão ser parados, né, porque eles não vão estar transmitidos lá do outro lado, tá bom? Então isso aí implica que você tem um gap na frequência, tá bom? Ou seja, nem todos os comprimentos de onda, nem todas as frequências vão ser permitidas de se propagar, como vocês já entenderam agora dessas coisas todas que eu falei. Bom, é claro que como a gente está falando aqui sempre em lambda, né? Está falando aqui sempre em comprimento de onda, vocês estão vendo sempre, estou falando de lambda, 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 mas é claro que a gente pode associar a energia do fóton, Hni, como sendo H cortado ômega, né? E esse Ni é C sobre lambda, tá bom? Então isso equivale aqui a gente a dizer, né, que você pode falar tanto em lambda, quanto em Ni, quanto em ômega, e depende um pouco do que você, de como você quiser, ou da literatura que você estiver estudando, tá bom? Então isso aqui equivale a gente a dizer que há um gap nos estados de energia do sistema. Então o teu sistema ele não permite que todos aqueles comprimentos, aquelas frequências ou aquelas energias daqueles fótons, né, ou aquelas frequências dos fótons ou aqueles comprimentos de onda, você não permite que eles se propaguem lá pelo material, tá bom? Então isso daí é mais ou menos o análogo, né? É análogo ao que ocorre lá nos materiais sólidos devido à interação dos elétrons com os potenciais periódicos da rede cristalina, que leva à formação lá das bandas de valência e banda de condução dos materiais sólidos. Então, toda essa nomenclatura que existe aqui dentro dessa área de cristal fotônico, na verdade, ela é emprestada de toda a nomenclatura que vem lá já do que a gente chama de física do estado sólido, né? De você ter um cristal, então você tem uma estrutura periódica de potencial, então os seus elétrons ali vão ter bandas permitidas e bandas proibidas, tem níveis de energia onde o elétron não pode estar ocupando,
que são os gaps de energia eletrônica. Aqui a gente tem os gaps de energia fotônica, que são os comprimentos de onda para esse sistema periódico, onde você não tem estados permitidos para o fóton, né? Você não tem situações, você não tem comprimentos de onda onde eles não podem se propagar naquele material, ou seja, pensando assim na maneira de mecânica quântica, seria dizer assim, não existem estados permitidos para a propagação do fóton para aqueles estados de energia. Bom, pessoal, então nessa primeira parte aqui dos cristais fotônicos era isso que eu tinha para dizer para vocês. Então a gente mostrar um pouco mais da onde vem esses gaps fotônicos para esse sistema de cristal fotônico unidimensional, né? Camadas e várias camadas periódicas. Então mostrar que a gente consegue calcular que isso aí tem a ver então com as reflexões de Bragg, tem a ver então com a reflexão de Fresnel dessas várias bicamadas que vão se interferindo construtivamente se você fizer com que todas as reflexões estejam em fase. Fazer com que todas as reflexões estejam em fase corresponde a dizer que o teu comprimento de onda que você está jogando no material lá, ele tem que estar exatamente no lambda de Bragg. Bom, pessoal, para essa aula de hoje é só. Na próxima aula então a gente retoma um pouco esse assunto aqui de cristais fotônicos, tá bom?